Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Eu me chamo Guilherme Ribeiro Rigon, sou defensor público do Estado de Mato Grosso, atualmente coordenador da Defensoria Pública de Lucas do Rio Verde. E com muita honra nós defensores recebemos o convite de conversar um pouquinho com vocês. Claro que seria muito mais interessante se fosse cara a cara, mas estamos vivendo uma situação de pandemia em que sabemos que todo cuidado é pouco. Então, mesmo que por vídeo, tenho certeza que será muito produtivo, muito legal esse bate-papo. Mas, claro, a Defensoria está aberta para convites, para que possamos ampliar algum tema específico. O espaço destinado para esse vídeo é curto, o tema que nos foi destinado é muito amplo, mas iremos abordar algumas questões apenas como aperitivo. Se quiserem abordagens mais aprofundadas, estamos à disposição. O tema que nos foi passado é a questão da Constituição Federal e com relação aos direitos e deveres dos pais responsáveis e alunos com relação à educação. É um tema bem amplo, mas de suma importância. E eu preparei aqui para vocês um diálogo desse tema com as legislações ordinárias para que os professores depois possam trabalhar com vocês. Em primeiro lugar, senhoras, senhores, alunos, alunas, o que significa a Constituição Federal? Em palavras simples, para vocês entenderem, a Constituição Federal é a mãe de todas as leis. É da Constituição Federal que decorrem todas as legislações ordinárias, complementares. É da Constituição Federal que decorre o esqueleto do nosso país, ou seja, é a Constituição Federal que estipula que nós vivemos em uma república, que nós vivemos em um sistema presidencialista, que o nosso país é dividido por estados, ou seja, que é uma federação, e inúmeras outras situações que demandam a estrutura do nosso país. E a própria Constituição Federal prevê, no artigo 6º, que a educação é um direito social. O que isso significa? Que é um direito de todos. Todos têm direito à educação. E o que significa ter um direito? Os direitos são atributos de nossa personalidade, de nossa dignidade enquanto ser humano, para que possamos não ter violações e buscar manter a igualdade na convivência em sociedade. Mas ao mesmo tempo em que a Constituição estipula direitos, ela também impõe deveres. A própria Constituição, no artigo 205, prevê que a educação é um direito de todos, mas também é um dever do Estado e da família, visando o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e também a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a Constituição prevê que a educação é um direito, um atributo da nossa personalidade humana, mas também é um dever. É um dever do Estado e da família, para que o Estado e a família, através da educação, busque desenvolver os alunos ou os filhos enquanto pessoa, enquanto ser humano, em prepará-los para a convivência em sociedade e também para buscar que esse aluno, essa aluna ou seus filhos possam ser preparados para o exercício profissional no futuro. Falamos o que é um direito, mas e o que é um dever? O dever é uma imposição. O dever é uma imposição que temos que cumprir para uma vivência harmônica em sociedade e para que justamente nenhum direito seja violado, principalmente quando quem tem o dever seja aquele que é o responsável legal por alguém que ainda não pode exercer plenamente os seus direitos. Verificamos que para uma vivência harmônica em sociedade, precisamos ter os nossos direitos respeitados, mas também que os deveres impostos sejam cumpridos. Anteriormente falei que é da Constituição Federal que decorrem as leis ordinárias e complementares. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela decorre diretamente deste artigo 205, que li para os senhores da Constituição. E a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela prevê um dever a todos os pais ou responsáveis.
E qual é esse dever? O artigo 6º da mencionada lei prevê que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, é dever dos pais ou responsáveis matricular o seu filho na educação básica, que significa a educação infantil, a fundamental ou a do ensino médio. E o que acontece se houver o descumprimento desse dever de matricular o filho? Daquele mesmo artigo 205 da Constituição Federal que mencionei, também decorre uma outra obrigação em outra esfera do direito. Além desse artigo 6º que lida a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Código Penal também prevê, no artigo 246, que é crime deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Ou seja, deste artigo decorre tanto um dever e também decorre uma sanção, caso esse dever seja descumprido. E é importante observar que esse crime previsto no Código Penal, ele é uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, caso essa notícia chegue na delegacia de polícia de que há o abandono intelectual, não poderá haver desistência. A delegacia de polícia vai ter que apurar para ver se realmente houve esse crime de abandono intelectual. E se for apurado, o pai ou responsável provavelmente poderá sofrer as sanções legais. E além disso, esse artigo 205 da Constituição Federal que li para os senhores, ele também prevê uma norma no Código Civil, que prevê o seguinte: o artigo 1634 do Código Civil, inciso 1º, prevê que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhe a educação e a criação. Lembra quando o artigo 205 da Constituição Federal falou que a educação consiste no aprimoramento do desenvolvimento pessoal, que consiste na preparação da pessoa para o exercício da cidadania e também para aprimoramento profissional? Pois bem, desse artigo decorre também o dever dos pais, independentemente da situação conjugal, ou seja, se estão divorciados, se estão amaziados, como costumam dizer aqui na Defensoria Pública, ou se estão vivendo juntos, de dirigir a educação e a criação aos filhos. Ou seja, a educação ela tem um sentido amplo, não somente a educação que nós entendemos aquela de aprender na escola, mas a educação também que possibilita a pessoa ao seu desenvolvimento pessoal e exercício da vida em cidadania. Bom, senhores, eu queria trazer para vocês esse diálogo bem rapidinho de conceitos, fontes. Vejam que o assunto é bem amplo. Tive que trazer algumas ideias esparsas e rápidas, porque já se passaram mais de 8 minutos e meio. Mas o assunto é muito amplo. Se formos tratar de todos os direitos ou de todos os deveres dos pais ou responsáveis, podemos passar horas falando. Por isso que abro aos senhores a possibilidade de, caso queiram tratar especificamente sobre o tema, de um dia específico fazermos alguma palestra, algum evento, que possamos tirar algumas dúvidas específicas com relação a esse tema. Bom, senhores, o que eu queria trazer é um pouquinho sobre isso para vocês. Espero que mesmo que tenha sido apenas uma pincelada, um tira-gosto do assunto, que eu possa ter tirado algumas dúvidas, que eu possa fazer com que os professores possam trabalhar em cima disso, sobre esse diálogo de fontes no direito, e que possam tirar um bom proveito. Estou à disposição e, novamente, desejo a todos um excelente ano letivo.